aí, gente. Vamos começar, porque tem muito assunto hoje. Além de reforços que vocês viram na thumb que tinha, né? A gente falando um pouco de reforços. Antes eu quero falar desse jogo de segunda-feira que me deixou. Jogo que deixou mais tenso, né? Cara, mais tenso do que no outro jogo que o Vasco ganhou, de 1-0 do Flamengo. Até porque eu vi, no meio do jogo, você via as possibilidades, as coisas acontecendo, o Vasco melhor boa parte do jogo. Foi um jogo bem equilibrado, né? E agora eu quero saber de vocês. Vou começar pelo Fábio. Fábio, me dá um resumo geral do jogo que você achou. Depois a gente pontua essas coisinhas que a gente estava comentando antes do jogo. Mas me dá um resumo geral do que você achou dessa partida aí. Mas primeiro, boa noite para vocês dois. Boa noite, Edmundo, e boa noite, Fábio. Boa noite, Ed, boa noite, Gui, a todos que nos acompanham pelo Mundo Ed, pelo Fanático Vascaíno. É um só ao lado do Vasco, 2 em 1. É o seguinte, em linhas gerais, houve uma troca, uma tentativa de colocar um Vasco mais inteligente em campo, menos burocrático, que não deu certo, que é o que a gente vai pontuar. Por que não deu certo? Porque deixou o Arrascaeta livre para fazer o que ele sabe, que é jogar futebol, e aí ele deitou e rolou, e o Barbieri demorou demais. E outra, diferentemente do Pedro de lá, o Pedro de cá não aproveitou uma falha individual. Então, assim, erros individuais levaram ao resultado que nós vimos no Maracanã. Está perdido? Não. Apenas o Vasco perdeu uma vantagem, que era ter o resultado do empate, se o jogo terminasse empatado, a seu favor. O Vasco jogaria com 2 placares. Vitória dele e o empate. Agora não. Agora o Vasco tem que obrigatoriamente vencer o Flamengo. Não importa o placar. 1-0, 32-31, um golzinho de diferença. Resolve o problema do Vasco, que também é uma vantagem. Mas que o resultado poderia ter sido outro, poderia, mas o técnico resolveu fazer uma série de substituições. Vou até falar do Nenê também, que ele botou para marcar. Aí não, né? Botar um cara de 41 anos para marcar no Clássico, que é arrebentar com o vô. Olha o estatuto do idoso aí, Edmundo. Ele não respeitou, porra. E aí, Edmundo, boa noite para você também, cara. Resumão do jogo aí, nem tudo está perdido, até porque, por mais que tenha derrota, né, cara, seja uma derrota, cara, é impressionante a diferença do Vasco do ano passado para esse, apesar da derrota, né, Edmundo? Eu acho que é isso o ponto principal, né? Boa noite a você, ao Fábio, a todos que estão no Fanáticos Vascaíno, no Mundo Ed. Obrigado por nos acompanhar em mais uma live. Eu acho que tem algumas coisas, né? O erro do Capasso, ele não pode passar em branco, porque é muito legal, muito bonito, muito plástico, aquela saída de bola, mas não é proibido dar o chutão, né? Então, se desse o chutão, aí no pé do Pedro, de frente com o Léo Jardim, ele não desperdiça. Por outro lado, foi muita felicidade do Arrascaeta acertar aquele belo chute. Algumas pessoas podem questionar se era defensável ou não, mas a verdade é que o Arrascaeta uruguaio foi muito feliz naquele chute. Mas o Vasco jogou de igual para igual, apesar da má escalação. Tem uma frase que vou fazer 52 anos daqui a uns 15 dias, e que eu ouço desde quando eu nasci. Time que ganha não se mexe. E o Barbieri mexeu de uma forma que ele não aproveitou o melhor do Andrei e ele não conseguiu o objetivo, que era botar o Galaça ali pelo lado esquerdo para ajudar o Lucas Piton na marcação. Porque as jogadas saíram também por aquele lado, e o Andrei ficou preso, que com o Rodrigo em campo, ele fica mais livre para criar. Em consequência disso, o Arrascaeta jogou livre. E aí, o uruguaio livre, ele faz o que quer com a bola, né? E ele, mais ou menos, que comandou a vitória do Flamengo, apesar de que olhar a bola é o pecado principal no futebol. E foi assim que o Vasco fez, né, no gol do Pablo, que decidiu o clássico. Não foi do Pablo, acho que foi do outro, do Fabrício, né? Fabrício Bruno, o Pablo também estava em campo, Para mim, então, uma coisa que eu quero até, passando para você agora, Fábio, né? Já que vamos falar de algumas falhas no jogo,
Para mim, a primeira delas é o Barbieri, tirando o Rodrigo, um dos jogadores mais elogiados, né? Assim, e dos menos badalados no começo do ano, junto com o Gabriel Peck. É o que tinha alguns jogadores hoje no time titular. É o Gabriel Peck e o Rodrigo, que eram jogadores que todo mundo falava: não, esses daí ou vão sair ou vão ficar na reserva, né? E não é o que está acontecendo. E ele não jogou. O Pitbull desse meio de campo aí do Vasco da Gama não começou jogando. Beleza, o Barbieri, de repente, não sei qual foi a visão dele, de repente, da formação do Flamengo, né? Começando com o erro do Barbieri, ô Fábio, o que você achou da não escalação do Rodrigo, que para mim foi um erro crucial para o jogo, cara? A questão do Rodrigo passa até no início do ano pelo desconhecimento do torcedor. Muitos torcedores que não acompanham a categoria de base, mas Rodrigo, garoto da base, vai apostar, vai trazer um monte de reforço, tem que contratar fulano, Beltrano. E aí o Rodrigo entrou, aos poucos foi ganhando a confiança do torcedor, que foi se empolgando. Falou, opa, a gente tem em casa um volante bom, hein, cara? O cara rouba a bola, entrega... Enfim, a explicação do Barbieri no final do jogo não existiu. Eu falei, não, eu resolvi fazer a troca, entendia que tinha que fortalecer mais o lado de marcação, e aí o Galarza me entregava melhor. Só que eu lembrei do clássico com o Fluminense, que o Galarza também entrou, numa escalação até surpreendente naquele momento, que o Vasco com 3 volantes, e ele não foi bem. Também no clássico não foi bem, ele saiu no intervalo, como saiu de novo no clássico com o Flamengo. O Galarza, vamos até eu refazer minha frase, ele não foi bem nem foi mal. Então, assim, não acrescentou. Ele teve alguma falha decisiva? Não. Teve alguma construção legal? Não. Então, não ganhamos um construtor ali, um volante /meia. O Andrei tem essa característica. O Andrei, no final de janeiro, né, ele estava jogando o Sul-Americano, início de fevereiro, até a metade de fevereiro, quando terminou o Sul-Americano, quem foram os artilheiros da seleção sub-20? O atacante Vitor Roque e o volante Andrei. Os dois foram os destaques e ele foi artilheiro junto com o cara. Ou seja, ele joga na área, ele vai para cabecear, ele pisa na área, tem um gol, se eu não me engano, contra a Argentina, que ele vem driblando do meio campo. Cara, aí a gente perde um jovem jogador que ainda não encaixou nesse Vasco, também é bom dizer. Desde que o André entrou, ele me parece estar tateando em que função vai fazer ali junto com o Jair. Parece que eles ainda não encaixaram. Mas ele tem a função para frente. Para trás você já tinha o Rodrigo, então não precisava inventar. Rodrigo, que estava com o bolso pesado depois do jogo anterior, porque marcou para cacete o Arrascaeta e botou ele dentro do bolso, e não jogou o Arrascaeta, mérito do Rodrigo. Eu vou lembrar, o Edmundo, não sei se vai concordar comigo, Leandro Ávila vindo de cirurgia, problema de joelho, porra, deu um trabalho, filho da mãe para o Edmundo no Vasco Flamengo. Porra, então assim, se você perguntar, Edmundo, tu queria que o Leandro Ávila fosse escalar de novo? Não, porra, me deu um trabalho, eu quero um outro que me deixe livre. Ué, claro que o cara habilidoso que vai para cima, ele não quer alguém incomodando ele quer jogar mais livre. Bom, aí você deixa o Arrascaeta flutuar entre as linhas de meio campo, porque você não tem o pegador, e a defesa. Aí o que ele faz o tempo todo? Toma Pedro, toma Gabigol, passa Ayrton Lucas, passa Mateuzinho. E ele não consertou isso. Eu achei no intervalo, vai botar. Ele tirou o Galarza, botou o Marlon Gomes, que também é para frente. Então você, com a vinda do Andrei para o 5, para a função de 5, você não ganhou o marcador e perdeu o armador. E ele não consertou no intervalo. Quando dava para consertar, o Vasco estava perdendo por 2-1. Eu até achei que quando fez o 2-2, parada técnica. Olha só, Edmundo, esse detalhe. Parada técnica. Figueiredo está na beira do campo. Vai entrar. Falei, ou vai sair Alex Teixeira ou vai sair Gabriel Peck. Por cansaço, os caras correram para cacete. Aí o Vitor Pereira, o que ele olhou? Falou, opa, vai botar o Figueiredo? Vou meter o Everton Ribeiro, vou tirar o Vidal. Porque ele estava com 3 zagueiros, 2 volantes. Estava empatado o jogo, ele falou, vou abrir mão de um volante, tem 4 aqui atrás que não vão sair, e vou botar um meia. E o outro, o que fez? Nada. 4 minutos depois, esse gol que você falou, bola atravessada, 3-2 Flamengo. Falei, agora vem o Rodrigo. Não veio. Veio aos 34 minutos do segundo tempo. Bom, aí botou ele, Nenê, fez uma confusão no time, botou o Nenê. Aí trouxe Rodrigo, Marlon Gomes, Nenê para marcar. Nenê entrou no jogo, mas já deu uma embrulhada ali com o jogador do Flamengo, que não é marcador. Aí o Vasco ficou, vamos ver se a gente consegue um empate. Virou uma bagunça. Então, o Barbieri tem muita participação nessa decisão, nesse resultado. Nem tudo está perdido, o trabalho não ficou uma bosta por causa disso, mas foi um jogo em que a gente viu erros do treinador que culminaram com o resultado final.